Hello Fighters, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan e você está no RXW Renan BC. Vamos lá falar sobre a história do The Shield. Para você que não sabe, The Shield, ou melhor dizendo, os bastidores da Ascensão, né? Se a gente for dizer assim. Eu vou começar lá do início. Veio lá de 2012, vamos voltar lá nesse longínquo ano, sem muita enrolação. Então vamos lá, sem muita enrolação. Bom, como eu falei, vamos voltar lá para 2012, na época do Survivor Series. Sim, eles apareceram defendendo o CM Punk contra o Ryback e contra o John Cena. O propósito original deles era justiça e lealdade na WWE, mas isso ficou meio distorcido com o tempo. Para você que não sabe, o The Shield teve grandes confrontos, principalmente com o grupo Evolution, que era do Triple H, e também o grupo White Family, que era o grupo do Bray Wyatt, que saudoso tenha, porque a gente sabe que ele era uma lenda viva. Bom, a gente sabe que a entrada deles era epicamente foda, porque se você não sabe, eles sempre entravam pela crowd, né, pelas laterais, que faziam eles serem os Hounds of Justice, né, como eram conhecidos assim. Para você que não sabe, a gente teve os três membros do The Shield, que eram Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose. A trindade perfeita, sem dúvida nenhuma, mas eles não eram tão perfeitos assim. Porque a gente pode se dizer assim, que eles tiveram um impacto muito grande para a era moderna. Cada um tinha um estilo. Como eu falei, o Rollins, né, Seth Rollins, era mais técnico, o Roman Reigns era mais powerhouse, já o Ambrose era totalmente imprevisível, a gente nunca imaginava o que ele poderia fazer durante o ringue. Sem brincadeira, é um grupo que meio desfalcado, se a gente for ver assim, cada um tinha um estilo diferente, mas que acabavam unindo e criando uma prática bem envolvente, bem diversificada, fazendo assim o Shield ser um grupo único, mesmo com alguns problemas. Mas a gente teve alguns problemas. O principal ponto deles foi a queda do The Shield, que eu preciso falar agora com vocês disso. A queda do The Shield aconteceu exatamente no Monday Night Raw de agosto de 2014, que é a cadeirada, né? Ou a gente pode dizer assim que foi a maior traição na época da WWE. Na verdade não é em agosto, se não for memória foi em julho, o editor vai colocar aqui na tela. Mas a gente pode dizer que foi a traição do século, né? O famoso plano B do Triple H. E aí o grupo ficou totalmente desfalcado, o grupo teoricamente se encerrou, sem dúvida nenhuma pra mim. Eu acho que foi, a gente pode dizer que foi o maior heel turn daquele tempo, né? Que a gente ficou em choque, porque do nada o Seth Rollins, ele traiu o Shield, o Shield acabou. E nesse ponto, eu acho muito bizarro. Sem dúvida nenhuma, eu acho que foi um impacto muito grande para a WWE. Eu acho que a partir desse momento a gente pode se dizer que o Evolution, entre muitas aspas, do Triple H virou Authority, né? Que é a autoridade, onde era o Kane, o Randy Orton, o próprio Triple H, Stephanie McMahon e o Seth Rollins, né, aquele grupo escroto que a gente sabe que teve na WWE. E cada um seguiu um caminho solo, né? O Roman Reigns seguiu o caminho dele de Big Dog, o Lunático, né, o Dean Ambrose seguiu o caminho dele, inclusive teve uma rivalidade muito boa com o The Miz, que é a que vocês estão vendo aqui na foto. Mas o Shield teve algumas tentativas de retorno do grupo. Em meados de 2017, 2018, a gente teve a volta do The Shield, muito imparcial mesmo, mas foi uma volta até que triunfal, como vocês estão vendo a foto aqui na tela, contra o The Miz e o B-Team, né, que é o grupo do Bodaz e do Kurt Axel, que, sem brincadeira, foi uma boa volta. Mas a gente sabe que o Roman Reigns, né, nosso Joseph Anoa'i, teve alguns problemas de saúde envolvendo a leucemia dele, teve que abandonar e aí teve a queda, segunda queda do The Shield, que já não era um grupo tão forte assim. O Ambrose e o Rollins juntos não tinham uma sintonia tão boa quanto os três juntos ali. E claramente teve outros membros honorários do The Shield, a gente teve o próprio Triple H num live event e o Kurt Angle, que coisa bizarra isso por sinal, se vocês estão vendo a foto aqui na tela. Mas o The Shield a gente vê que foi um precursor para os talentos crescerem, né? O Roman Reigns virou o Tribal Chief, como vocês sabem. O Seth Rollins está no personagem dele atual, da Trifecta of Terror, que tá indo super bem na WWE, apesar de eu não gostar do personagem. E o Jon Moxley, Dean Ambrose, está estrelando muito bem lá na All Elite Wrestling. Então a gente tem todo esse parâmetro que, tipo, cada um seguiu seu caminho perfeitamente, muito bem, por sinal. Ambos estão numa ascensão boa. O Roman Reigns foi o que teve a maior destaque, se a gente for ver assim, né? Porque
Ele foi tentado ser empurrado, ele ser face, não deu certo e virou um dos maiores heel, se não o maior heel da era moderna da WWE. Mas Fighters, esse foi o vídeo de hoje, um pouquinho sobre o The Shield aqui. Espero que tenham gostado. Lembre-se de curtir, se inscrever e assinar o canal. E lembre-se que nós somos foda, o resto é moda e quem não gostou se sacoda. A luta será sempre eterna. Até a próxima, galera. Fui, tchau, tchau.